Estamos ao Nossa, ontem a live foi muito top. Amei a live de ontem, galera. Como vocês estão, povo? Deixa eu enviar pra mim. Quem estava presente na live? Tá bom. E aí, se você está certo, por que debate a existência de Deus? Responde para o sítio. Ontem a live foi muito engraçada ontem. Tá maluco? Me prove, então me prove. Essa parada de me prove já virou, foi uma piada. Me prove então, me prove. Provar o quê? Provar. O ego dos ateus. Você é ateu? Tá doido jamais. Não sou ateu. Deus me defenda de ser ateu. Ateu é muito limitado. Ateu tá bem. Nível bem baixo de consciência. Quando eu converso com o ateu, nem leva a sério. Ontem subiu um cientista na live. Me prove, me prove. A importância que eu dou para esse tipo de pessoa. Jamais. Que isso, Maria? Não fala isso dos bichinhos não. Deixa os bichinhos quietos. São ofendidos eles, né? Inteligência emocional zero, né? Somos ofendidos. Os bichinhos. Eles agem igual os religiosos. Bem parecido. Ateu e religioso, eles são bem parecidos. Todo mundo conhece Deus. Deus é uma ideia, tá? Mar. Qual Deus tu acredita, Mar? É o bíblico? O Jeová? Mas qual Deus? Ele é um ateu. Qual Deus? Como posso começar a pregar o evangelho? É fácil, é só você pegar a Bíblia, estudar a Bíblia, entender, começar a pregar o evangelho. É fácil, simples. Só não quer saber de. É porque existe vários deuses, tá? O mar. Existe vários deuses. A gente trabalha com alguns aqui. Com um específico, né? Mas também existem outros deuses também aqui no Brasil. Outras religiões. E o mais famoso é o deus de Avé. Galera, vamos iniciar a live. Uma boa live, desejo uma boa live para nós. Tá bom? Se você estiver interessado em compartilhar o seu conhecimento sobre a live, você é de qual religião? Não trabalho com religião, não trabalho com crença, estou acima de qualquer ideia existente. Tá bom? Fala, Márcia Araújo, jogador número 0. Ixi, jogador número 0 é B.O., hein? Por que jogador número 0? Galera, hoje a gente vai entrar em algumas paradas bem interessantes. Lembrando que o Cid não tá contra os ateus, tá bom? É porque esse negócio de debate de ateu já virou bagunça aqui no TikTok. Tá algo bem chato. Pessoas falando coisas absurdas.
E o grande ponto é que ambos os lados estão certos. Tanto o ateu como o crente estão certos. Porque sou tão bom que não estou nem no placar. Tem alguém querendo subir na live aqui, galera. É a Andrade. Calma aí, Andrade. Deixa eu só pegar o fone de ouvido aqui, Andrade. Porque sou tão bom que não estou nem no placar. Que isso, jogador de zero? Jogador do número 0. Deixa eu ligar aqui o Bluetooth. E aí, pô, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Connected. Chique, meu fone de ouvido. Connected. Galera, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Fala pro Cid. Estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ver bem? Fala pra mim. Calma aí, eu... Deixa eu subir aqui. Ó, se for fake, eu não vou deixar participar não, tá bom? Se for fake. Uau. 1, 2, 3 e... Andrade está ao vivo. Tudo bem? Tudo bem, Cid? Tudo Andrade na live. Sou fake não, cara. É mulher ou é homem? Eu tenho aqui o íconezinho do... Boa tarde, tudo bem? Agora deu. Boa tarde, meu querido, é homem. Tudo bem, cara? Como é que tá? É fake o teu perfil, cara? Não é fake não. Eu sou Andrade Tá mesmo, é porque eu coloco uma fotografiazinha aí do... Tá, pode falar que eu não tô te ouvindo direito não. É o jogador... Tá... Vocês então. E agora o jogador número 0 melhorou? Fala, Andrade, meu querido. Melhorou aí? Agora tá bem melhor. Ah, então pronto. Então vamos fazer sem o microfone. Isso é o microfone da Shopee. Por isso que tá ruim. Fala, Andrade. O que você acha do tema? Seja bem-vindo à nossa live. E vamos que vamos. Obrigado, cara. É interessante, assim, é curioso, né, o tema que você colocou aí, porque eu não quero ser provocador aqui, nem tô provocando ninguém não, entendeu? Mas não deixa de ser uma pergunta, é uma pergunta normal. Uhum. Se eu não acredito em alguma coisa, por que eu me incomodo por uma coisa que eu não acredito? Por que eu vou discutir, conversar, dialogar, rebater, refutar, questionar? Dá importância. Não, veja bem, eu vou tentar chegar onde eu quero. Eu vou tentar formular tudo que eu quero. Se eu não acredito em algo que de repente uma outra pessoa acredita, por que aquilo me incomoda ao ponto de eu perder um dia inteiro em live, porque não são alguns minutos, são dias, semanas e meses. Mesmo papo. Se aquilo não me incomoda, por que eu tenho que ter argumentos para refutar? Por que aquilo me deixa alterado? Por que eu tenho que entrar em live e pedir a palavra para poder justificar? Justificar o quê? Se eu não acredito naquilo. Cara, isso é incongruente. Isso é maluco. Desculpa. E eles se dizem seres racionais, né? Seres que... Quando eu era ateu, eu já fui ateu, tá? Não, Sidney, veja bem, sem querer te atrapalhar, veja bem, eu não tenho um grande apreço, eu não tenho apreço por questões ligadas a futebol. Então, eu não tenho que refutar sobre futebol, eu não tenho que argumentar sobre futebol, futebol não me importa, você tá me entendendo? Se o Flamengo fizer 30 gols e se o Vasco fizer 600 gols, aquilo não me importa, porque você tá entendendo onde eu quero chegar? É ilógico, então, é uma coisa que não tem lógica. Por que eu vou me importar ao ponto de ficar semanas, madrugadas e mais madrugadas questionando e refutando e buscando jogar por terra uma coisa que eu não acredito? Cara, não tem lógica. Na verdade, eu já fui ateu, tá bom? E o ateu, na verdade, ele busca, né? Ele busca a atenção de espectadores. Para você ter uma ideia, ele nem trabalha com a ideia do ateísmo em si, tá? Porque ateísmo não trabalha apenas uma divindade, e sim várias divindades.
Então existem várias divindades, mas o ateu ele não coloca no plural. Deuses existem, me provem. Não é assim. É Deus, né, no singular, um Deus só. Então a gente já vê a hipocrisia, né? A gente já vê qual é o objetivo do ateu. Ontem, uma ateia, ela fez um seguinte comentário no meu vídeo. Eu não sei se você é religioso ou se você segue alguma religião, Andrade. Mas ela falou que ela quer ajudar vocês. Ela quer ajudar os religiosos, porque os religiosos estão sendo enganados e estão presos. Né? E ela falou que quer ajudar. É muito louco isso aí, cara. Eu quero ajudar e eu vejo que isso é só desculpa, né? Desculpa pra falar de algo que ela mesma quer falar. Ela quer se Entendi. expressar, entendeu? Mas ela usa essa desculpa pra continuar fazendo o Entendi. que ela faz, entendeu? Eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter um patrão há um certo tempo, né? Isso não foi agora, que ele era ateu. Ele ainda é vivo, né? Um senhor já com a idade bem avançada, mas ele ainda é vivo e ele ainda é ateu. Só que quando a gente começava, quando o assunto estava ali, era um hotel 4 estrelas, um hotel muito bom. E quando o assunto começava nessa área teológica, ele simplesmente se afastava. Algumas vezes, muito rara, algumas vezes, ele só falava assim: deixa eu ir ali, porque essa área aí, esse terreno aí não me compete. Porque eu não esse terreno aí não me compete, eu não acredito, então se eu não acredito, eu não tenho o que falar, porque eu não acredito. Então ele saía sutilmente. Esse, para mim, eu posso considerar um ateu. Porque ele não tinha o que falar, ele não pedia, enfim, é uma coisa interessante. Agora, esses ateus aqui do TikTok, em maioria, não todos, mas em maioria, eu particularmente, eu não vou falar aqui, mas eu particularmente, eu tenho uma explicação muito clara para alguns ateus aqui do TikTok. É uma coisa assim, muito... Gostaria de saber. Para quem faz psicologia aí, o primeiro período de psicologia, sabe perfeitamente o que significa isso. É porque eles... É uma mistureba, é uma mistureba. Eles são fanáticos também, cara. O Sidney, é uma mistureba de fanatismo ao contrário. Fanatismo, exatamente. Tá? É um fanatismo na mão dupla, ao contrário. São extremistas, tão extremistas quanto alguns religiosos, apenas na mão dupla, ao contrário, invertido, sem falar da carga absurda, é uma carga muito grande, cara. Pelo menos que eu conheço. Eu não estou me dirigindo aqui a todos. Os que eu vejo aqui, eles respiram, eles transpiram frustração, decepção, principalmente ligado às questões de ordem ligada ao cristianismo. Quando se fala das outras crenças, a coisa é um pouco mais atenuada. Agora, quando fala do cristianismo... Verdade, Andrade. Quando fala do cristianismo, você vê que ali está, né, o calcanhar de Aquiles. Né? O calcanhar de Aquiles, está ali no cristianismo. Verdade. Mas, eu falo muito, fazer o quê, assim, né? Assim, eu não carrego rótulos, né? Eu não trabalho com... Não sou religioso, não trabalho com nenhum tipo de ideia ligada à religião. Mas o que eu pude observar, o tempo que eu fui ateu, o tempo que eu fui cristão, que é exatamente isso que você falou. Existe um objetivo específico dentro dessa militância ateísta, que é simplesmente os cristãos, né? A maioria. Eles buscam, não sei o motivo, eu acho que é fanatismo também, mas é exatamente isso. Você não vê eles incomodados com outras religiões, as religiões não. Eles podem até falar que não acreditam, mas eles podem até falar que não acreditam. Mas não há o mesmo. O incômodo é diferente. O incômodo é diferente. A irritabilidade é diferente. É tudo diferente, Sidney. Andrade, se apresenta pra galera aí, cara. Quem é você? A galera tá gostando de você. Não, cara, eu sou conhecido aqui como Andrade. Eu não tenho mais muito o que falar, não. O pessoal me conhece como Andrade. Mas é conhecido. Veja bem, uma coisa interessante também, uma outra coisa interessante. Se você estiver conversando, por exemplo, eu converso aqui com o Davi, por exemplo. O Davi não é
Ele não tem a mesma filosofia de crença que eu tenho. Mas a gente conversa numa boa. Eu sou espírita. Você é espírita? Eu sou espírita. Ele tem uma Eu sou um estudioso da doutrina espírita. Eu não vou dizer para você que eu sou espírita, tá? Eu sou um estudioso da doutrina. Porque eu considero que para ser espírita falta muita coisa ainda, então eu prefiro ficar ali naquela área ali do adepto da doutrina, um estudioso. Top demais. Parabéns, cara. Dá para ver que então a gente vai ver o que eu quero dizer. O que eu quero dizer para você? Eu converso com um pastor aqui, pastor gente finíssima. Eu acho que não precisa citar o nome dele aqui, né? Porque pode ficar chato. Eu converso com outras pessoas aqui e fica uma coisa assim, a gente não concorda, porque não tem como concordar com tudo. Porque, como é que eu vou dizer para você? São correntes teológicas, até filosóficas, diferentes. Não tem como concordar com tudo. Mas a gente tem algo em comum, que é acreditar em Deus. Isso a gente não tem como um questionar o outro. Sim. Todos nós acreditamos em Deus. Agora, quando a gente para conversar com determinados ateus, se você não tiver uma coesão com eles, eles te cancelam, eles param de te seguir, eles ficam zangados. Ontem subiu um cientista aqui, ele ficou, nossa, ele mudou, ficou irritado, deu pra perceber que ele ficou muito irritado. Eu tava assistindo a live de novo, e principalmente quando você bate na ciência, cara, nossa, a ciência funciona. Eu falei, tá bom. Eu falei, não funciona. Tem essa questão da ciência, né? Essa questão da ciência, eles falam muito de ciência. Eu não levo a sério. É uma coisa interessante, eu não levo ateu a sério. Eu não levo ateu a sério. Eu queria um dia entender na live, eu achei que era outra pessoa, entendeu, Andrade? Mas quando eu vi que se tratava de um fanático, aí eu deixei rolar e falei algumas coisas, ele ficou, me prova. Essa questão da ciência que eles trazem é uma coisa assim, uma coisa muito, muito interessante, porque eles falam de uma maneira como se eles detivessem. A Malu já se incomodou lá embaixo na barra de rolagem. Ciência não funciona. Ciência é uma ideia. Não é isso, não é isso que eu tô falando. É porque eles são um pouco também ansiosos. Eles não esperam a gente concluir, eles já jogam a conclusão deles, não é isso? Também o que eu quero dizer, eles são um pouco ansiosos. O que eu quero dizer é que quando eles falam de ciência, parece que nós negamos a ciência. É uma coisa impressionante. E eles ficam bravos. Impressionante. É uma coisa impressionante. Parece que eles detêm a hegemonia, né, da ciência, alguma coisa assim. Vamos lá. Eu fiz uma analogia hoje bem interessante, né? Que aí a ciência ela trabalha com fatos, né? Fatos, coisas concretas que realmente já foi provadas, né? E aí eu fiz uma analogia hoje na minha mente, né? Analisando. A ciência ela é basicamente todo mundo defeca aqui, né? Todo mundo vai no banheiro. Isso é algo concreto, isso é fato. Todo mundo faz isso. E a ciência ela trabalha exatamente com isso, né? Então, tipo assim, qual a importância que tem da gente tipo debater sobre algo que funciona, né? Vamos dizer assim. Vamos lá, vamos debater que todo mundo vai ao banheiro e faz necessidades. Pra que isso? Se é algo que já funciona, então tá. Parabéns, né? Top demais. Que legal. Mas é algo irrelevante, né? Algo muito, tipo, besta, vamos dizer assim. E aí eu vejo assim, porque o incômodo. Se funciona, beleza, tá tudo bem. Perfeitamente. É porque o incômodo, né? Tipo, se eu falar assim, a ciência não funciona. Sim. E você vai ver grupos de cientistas, não necessariamente ateus, porque nem todo cientista ou nem todo homem ligado à ciência, as ciências exatas que eu estou falando, né? Nem todos são ateus, né? Só para começar a conversa. Sim, só para isso é verdade. Distribuir o assunto. Então a gente vai ver muita gente ligada à ciência dentro dos laboratórios de física, de química, de biologia, e que tem suas crenças, e isso não os impedem de serem ótimos cientistas. Então, começando por aí, né? Então, e a gente vai ver, cara, a ciência na área da neurociência e dessa área aí das questões neurológicas e etc. Homens e mulheres que labutam com esse top, cara. Então a gente vai ver como eles estão fazendo pesquisas, talvez até mais pesquisas fora do Brasil, né, em outros países como Nova Zelândia, Canadá, para saber o que acontece
em algumas coisas ligado à fé, à oração, a algum. Então eles estão querendo entender, né? Eles estão querendo entender, não no sentido miraculoso, não é isso que eu estou falando. Eles estão querendo entender como funciona determinados fenômenos que partem disso que nós chamamos de fé, ou então de uma emanação de energia que parte de uma oração, e que isso está tendo uma eficácia em determinados casos. Então você vai ver que a ciência, ela tem a ciência ela tem esse contributo, entende? A ciência tem esse contributo para com as questões ligadas à fé, né? E por isso que às vezes eu vejo alguns ateus falando alguma coisa. Cara, só para você ter uma ideia, eu vi no YouTube, mas ele participou aqui já, eu já vi ele aqui no TikTok. No YouTube não, em um podcast, desculpa. Eu vi num podcast um camarada ateu, eu não sei ele é formado em quê, não sei se tem formação acadêmica, também isso não importa. Uhum. E o camarada que estava no podcast perguntou para ele, mas ele é tido aqui no TikTok como um bambambam, entendeu? Mas veja bem o que ele respondeu. É muito tosco, cara, é muito vago. O camarada do podcast virou para ele e falou assim: como você me prova que Deus não existe? Ele falou assim, muito simples. Ah, então me prova então que Deus não existe. E ele virou e falou assim: a minha prova que Deus não existe é uma igreja que tem um para-raio e ainda assim cai um raio e mata as pessoas lá dentro. Cara, que loucura! Cara, isso é bizarro, cara. Como que um antílope desse fala uma coisa dessa, cara, em um podcast? Eu tenho o podcast dele falando. Se quiser, depois eu te mando. Cara, é impressionante. Me manda assim, parece, cara, até parece que pelo fato de você ter uma fé ou não ter uma fé, isso vai te tornar uma pessoa privilegiada. Sabe outra coisa bem interessante, o Andrade, que eu estive analisando? O ateu em si, ele aborda Deus da mesma forma que o religioso aborda. É impressionante isso. Porque o religioso, apesar de, por exemplo, dizer que Deus está fora do espaço-tempo, que é invisível, como se é invisível, não sei por Ô Sidney, rapidinho aqui, essa barra de rolagem, se a gente for parar para ficar lendo ela é meio maluca, né? Em momento nenhum eu falei que eu estava trazendo um conceito científico com um conceito a respeito de milagre. Eu não falei em momento nenhum sobre isso. Mas deixa pra lá. Não, é bom entrar nesse assunto aí, sabe por quê? Depois eu volto. Sabe por quê? O que até a Malu comentou ali embaixo, em relação à ciência, ela comentou também num dos meus vídeos falando sobre isso. E eu parto assim, a ideia que eu tenho, né, a ideia que eu trabalho é o seguinte, que sem nós seres humanos, nada do que conhecemos hoje existiria. Nada. Celular, prédios, palavras, números. Então eu tenho essa ideia na minha mente, né? E eu falo que a ciência é como Deus. A ciência também surgiu de uma ideia, né? Algum ser humano deu significado para isso, né? Se você for pesquisar no Google, existe o significado para a ciência. Se você for pesquisar no Google, existe o significado para Deus. Então eu parto desse princípio, que a gente é o ponto de partida, né? A mente, né? A própria mente também é uma ideia, né? Que eu falo do ponto zero, né? Bebê, né? Que eu falo do bebê consciente. Então tudo parte do ser humano, cara. Sem nós, seres humanos, não existiria ciência, religiões, ateísmo, religioso, nada disso existiria, cara. E, cara, eu sou muito feliz, cara, por ter chegado a esse ponto. Porque eu era ateu, cara. Sidney, e eu não estacionei no ateu. Fala, André, eu tô te ouvindo. Eu posso te fazer uma pergunta? Nós não somos deuses, mano. Não existe isso, cara. Eu posso te fazer uma pergunta, Deus é uma Sidney? ideia. Pode falar. No período que você, digamos que foi ateu? Caminhou ali pelo ateísmo, digamos assim. Sim. Se uma pessoa em desalinho, uma pessoa desventurada, uma pessoa com ideação suicida, uma pessoa extremamente desorientada psicologicamente, psiquicamente, psiquiatricamente, espiritualmente, enfim, uma pessoa em desalinho, uma pessoa desalentada, uma pessoa sem esperança nenhuma, de onde você iria tirar argumentos para poder argumentar e tentar levantar essa pessoa? Saindo do campo da fé,
que move a esperança, que adentra no campo da esperança, que é um grande atributo de qualquer ser humano, porque é a esperança no amanhã e nos nossos projetos de vida, de tudo, que faz a gente ter o oxigênio e nos oxigenar. Top demais que você está falando então a minha pergunta para você é, nesse período que você permeou, que você caminhou nessa vereda do ateísmo, do nadaísmo, do materialismo, uma pessoa, um amigo, um colega, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe, qualquer pessoa que chegasse para você em total desespero, desalinho, desventurado, sem objetivo, sem esperança nenhuma, como que você, fora dos âmbitos e dos meandros, oriundo da fé, que provém a esperança também, poderia ajudar essa pessoa? Fala para mim aí. Um ateu? Isso. Um ateu, ele não trabalha com essa ideia. Ah, tá. É por isso que o título é para você não debater com o ateu. Porque assim, o ateu, né, pelo menos quando eu era ateu, eu me sentia bravo, incomodado com afirmações, né, com pregações. Isso me deixava super irritado. Minha mãe, todos os dias, ela mandava mensagem, que Deus te abençoe. Então, tipo assim, o ateu, pelo menos assim, eu posso falar de mim, eu não sei os outros ateus, né? Olha lá, muito dramático. Eles vêm dessa forma. Mas assim, eu posso falar de mim. Eu ficava muito bravo, cara. Eu não sei explicar esse sentimento, mas eu ficava bravo quando alguém falava de Deus para mim. Esse era o sentimento que eu tinha quando eu era ateu. Eu ficava muito bravo quando alguém dizia que Deus fez isso, Deus fez aquilo, que Deus me curou. Eu ficava bravo com isso. Eu tenho vídeos falando em relação a isso. Quando teve uma parte assim do ateísmo que eu comecei a debater sobre Deus, sobre a existência de Deus, então eu não queria subir nem crente. Quem lembra? Quem acompanhou o Cid? Essa live não é para crente, eu falava. Essa live não é para religioso. Essa live não é para quem acredita em Deus. Sai da minha live. Porque também na época eu também era muito atacado. Só que eu não conseguia, depois que eu saí da live, eu não conseguia entender esse sentimento de raiva que eu tinha por a divindade. É uma raiva, tipo, não tem explicação, cara, sinceramente. Você sente uma raiva por a ideia, né, de Deus, porque o meu processo foi o seguinte: eu era um cara muito religioso, muito religioso, eu acreditava em Deus de uma forma estrondosa. Se tu ideia, eu usava Deus para tudo na minha vida, e eu me decepcionei com Deus. Eu acreditava muito em Deus, né, que ele ia me ajudar de uma forma que começou a acontecer coisas na minha vida que eu vi que, falei, mano, isso não faz sentido. Deus, existe várias promessas de Deus dentro da Bíblia, quando eu comecei a ler a Bíblia, e nenhuma dessas promessas, eu posso fazer o que eu fizer, elas são cumpridas. Foi aí que eu comecei a questionar a ideia de Deus. Entendeu? Até chegar onde eu cheguei hoje, até eu chegar a entender que realmente não existe nada acima do ser humano em si, que a gente vive um grande mundo das ideias, onde que todo mundo vive embutido em ideias e ideias e ideias. Ideias é o ponto máximo que eu consigo chegar. A gente sai fora. Eu vou tirar ligação para mim. Quando a gente sai fora desse campo, né, a gente entra no que na psicologia, na ciência, que é o mundo acima das ideias, que é o nada, que é o próprio, vamos dizer assim, que então uma parada na Bíblia que fala que simplesmente ou é na Bíblia ou é uma lei hermética, sei lá, que as coisas simplesmente são, vamos dizer assim, que simplesmente esse campo de mentalidade que eu cheguei, entendeu? Que tipo assim, não adianta eu querer debater, eu querer questionar, porque tudo são ideias. Ontem mesmo o cara falou assim, por que você não estuda isso? Porque eu não quero. Por que você não me prova isso? Porque eu não quero. Então, simplesmente, quando você começa a mente de competição, que é justamente você brigar, discutir por essas paradas, você acaba se tornando um monstro. E é por isso que existiu o negócio de guerra. Obrigado, Ana. As guerras santas, tudo isso, porque era ego contra ego. Então, falar, né, tipo, no campo das ideias, conversar no campo das ideias, a gente vê que tudo, cara, a ciência, Deus, deuses, no geral, cara, tudo parte do ser humano, cara. A própria ciência, né, as profissões, o nome que a gente carrega, Andrade. É tipo um descobrimento, cara. Sei lá, cara, a gente
Quando você começa a estudar, era esse livro que eu ia te mostrar, que tá falando esse livro aqui, ó, As Grandes Verdades da Bíblia. Você falou um negócio que tá nesse livro, que todo ser humano trabalha com a fé. Até o ateu trabalha com a fé. Olha que loucura isso, cara. Tá nesse livro aqui, ó. Todos trabalhamos com a fé. Porque ontem mesmo o cara falou assim, eu te mostrei que a ciência funciona. Eu falei, você não me mostrou nada. Que ele me mostrou com argumentos, mas prova em si, né? Tem um livro que eu li falando sobre isso, a gente tem que estar presente, eu tenho que ver o experimento, tem que, né? Não é só falar. Senão você está fazendo igual o religioso faz. Entendeu? Então a crença, sim, ela é muito importante. Ela é muito importante. E as coisas que a gente vive hoje só foram possíveis por causa da fé. Olha que loucura isso. Porque alguém acreditou que aquilo seria possível. Porque se não acreditar... Presta atenção, Andrade. A gente pode usar até o ateu como um exemplo. O que é Deus para o ateu? Para aquela pessoa que não acredita. O que é Deus para aquela pessoa que não acredita? E a gente pode colocar todas as ideias, Andrade, na questão. É algo insignificante. A mesma coisa seria para Ford. O cara que foi o primeiro cara a inventar um automóvel. Se isso não fosse importante para ele, se ele não desse importância para isso, a gente não teria ninguém andando de carro. A mesma coisa a gente pode usar para Thomas Edison, que criou a lâmpada. E olha que Thomas Edison tentou fazer isso ali mais de 10 mil vezes. Mais de 10 mil vezes. Até inventar a lâmpada. Olha. E Jesus fala sobre isso, Andrade. Jesus fala sobre isso. Se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, todas as coisas serão possíveis. As pessoas não conseguem entender isso, porque elas estão no campo muito baixo de consciência. Ela trabalha com a crença, mas ela não entende a crença. Olha que loucura isso. É muito louco. Então eu vejo quando você sai desse campo palpável, desse campo não é otimismo tático, né? Quando você sai desse campo, você entra no campo de uma ajuda, digamos que de uma ajuda que não é palpável, mas que vai ter resultado, vai ter efeito, vai ter eficácia. A gente vai ver, por exemplo, o tratamento e a metodologia usada Deus pelo funciona, tá, maluco? Vou te explicar já isso. Calma aí, maluco, deixa eu te explicar como Deus funciona. Mas pode continuar, Andrade. A gente vai ver, por exemplo, a metodologia utilizada pelos AA, os alcoólicos anônimos, e pelos NA, os neuróticos anônimos, na instituição de tratamento onde eles fazem suas reuniões e etc. Você vai ver que não trabalha com religião, mas trabalha com espiritualidade. Isto é, algo que não é palpável, algo que está no campo das emoções, dos sentimentos e etc. E quando a gente entra no campo das emoções, dos sentimentos e etc., que não é palpável, a gente está entrando no campo da fé, do acreditar. Acreditar vem de fé também, vem de fidelis, vem de fidelidade. Então a gente entra no campo da esperança, desses sentimentos que ultrapassa as puras e meras questões puramente palpáveis. Eu estou acreditando porque eu estou segurando, porque eu estou vendo. Por isso que eu falei para você, como que a gente ajuda uma pessoa em desalinho, desorientada, falando para ela que ela tem que tomar determinado remédio tal qual ela já toma há muito tempo e deve ser usado porque é prescrito pelo seu médico. Mas muitas das vezes a gente vai ver que quando a gente adentra, é uma psicoterapia. Eu já falei que o Evangelho do Cristo... Eu li livros que falam que o Evangelho do Cristo, quando a gente tira esse arcabouço, essa conotação religiosa, o Evangelho do Cristo é psicoterapêutico, é para o nosso bem viver, o bem viver de cada pessoa. O Sermão do Monte, o que é, meu Deus do céu? O Sermão do Monte, ele é uma psicoterapia pura, de bem viver para cada um de nós, e evidentemente que, partindo de mim,
vai ter suas consequências na coletividade. E assim sucessivamente. E teremos um mundo melhor. Essa é a proposta. Só que, né, a pessoa pegou, né, ou pegaram, para o âmbito puramente religioso, geraram uma situação, né, que alimentou e oxigenou essas pessoas rebeldes, né, digamos assim, mais frustradas com a própria religião, porque a maioria, se você for observar, poucos deles nasceram em um lar ateu. A maioria vem de uma igreja tal qual. São muito poucos que vieram e nasceram em um lar ateu. Então eles narram, você vê perfeitamente o conflito. Eles narram a experiência amarga que tiveram, a decepção que tiveram aqui ou ali. Cara, evidentemente que cada pessoa reage de uma maneira, né? Nós somos unos, nós somos diferentes uns dos outros, graças a Deus. Sim. Mas o que eu quero dizer para você? Se eu fosse levar em consideração as decepções que eu já tive e que já proporcionei também, porque eu não sou santo, se eu for levar em consideração as decepções que eu já ouvi, já vi no grupo de estudo filosófico religioso que eu frequento, eu estaria lascado, cara. Eu não estaria frequentando nada. Mas por que isso não acontece comigo? Porque eu cheguei a uma situação, eu cheguei a um patamar de compreender que imperioso, olha como é que isso é interessante, imperioso ou necessário Obrigado, é que se separe a pessoa daquele corpo filosófico que você concorda, que você estuda e etc. Então, são coisas distintas, né? Então a gente vai ver pessoas aí, muitas pessoas se rebelando, não pela proposta filosófica ou teológica, mas se rebelando porque algumas pessoas os decepcionaram. E nós vamos sempre nos decepcionar, como também vão se decepcionar conosco. Isso é normal. Nós não somos criancinhas, não. Teve um comentário bem interessante aqui da Malu, que ela falou o seguinte, ó, presta atenção no que ela falou, Andrade. Deixa eu ler aqui, ó. Ela falou assim: seres humanos fracos e carentes foram criados e ensinados assim. Olha a visão que ela tem do religioso. Só que a gente vê religiosos aí que são potentes, cara. Religiosos com uma mentalidade totalmente diferente do que ela colocou ali. Ela coloca o quê? Que a pessoa é o quê? Frágil? É frágil. A gente vê tantos religiosos aí que são potentes, cara, poderosos, com a mente muito mais elevada. Até não, eu não sei quem é, não tô lendo aqui ela criou um espantalho. Eu não tô lendo aqui a rolagem, mas ela foi extremamente razoável, extremamente rasa na colocação dela, sabe por quê? Independente de acreditar ou não acreditar em alguma coisa, de ser religioso ou de não ser religioso, como seres humanos que somos, nós, por natureza humana, biológica, nós já somos frágeis e fortes ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente é muito forte de suportar embates emocionais bruscos, mudanças de temperaturas bruscas, a gente ao mesmo tempo é muito frágil, que às vezes uma notícia mal dada, a gente pode ter um infarto, um AVC. Então a gente vai ver que a gente é muito forte e muito fraco ao mesmo tempo. Isso independe, prezada, de questões ligadas à questão filosófica, crença e etc. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Top demais, André, top demais. Realmente ela tem uma visão muito deturpada do que é. A maioria, o Davi, o Sidney, desculpa, o Sidney, a maioria, lamentavelmente, não estou aqui, quem sou eu para ficar, não gosto disso, mas a maioria traz um argumento assim, muito raso, mas é normal também, tá? Talvez, é normal também. Mas sabe o que eu estava analisando? Será se não era ela que se sentia assim quando ela era crente? Pode ser, ela tem os motivos dela, ela tem o direito dela, os motivos dela, né? Estamos caminhando, estamos ainda, né? Mas quem criou esses dados, Malu? Você acredita em tudo que você vê? Ela falou que era ela mesma, ela colocou, com certeza. Normalmente é isso mesmo, o Malu. É isso mesmo.
As pessoas Eu também. têm as suas feridas ainda semi-curadas, entendeu? Às vezes criou uma casquinha ali, de uma cicatriz de determinadas coisas que a pessoa passou, As mas pessoas não têm culpa não, tá, Malu? qualquer toquezinho que você der, essa ferida ela brota novamente, ela vem a sangrar novamente. Então, o ser humano é assim, é o ser humano, não é a pessoa que acredita em alguma Cara, coisa quem, ou que assim, não ó, acredita. quem sou eu pra dar conselho pra alguém, né? Mas eu me curei disso aí, cara. Eu entendi que não é as pessoas que são culpadas de nada não, tá, Malu? Às vezes eu vejo, já vi alguns vídeos seus você falando do religioso ensina, porque aí o religioso, quando você recebe um título, por exemplo, eu sou religioso, sou ateu, você se torna um alvo. E aí você atinge pessoas que você nem conhece, né? Você vai falar de religiosidade, né? De pessoas religiosas, você atinge pessoas que você nem conhece. E o conselho que eu te dou, cara, perdoa, cara. Se perdoa primeiramente. Esquece isso aí, cara. Não vai te levar a lugar nenhum, não. As pessoas não têm culpa do que você passou. Nem Deus, né? Que ele não existe, né? Se você não acredita nele, ele não existe pra você. Qual a culpa que ele tem do que aconteceu contigo, né? E quanto mais pessoas que você nem conhece, cara. A gente vê que o ateu ele tem um ressentimento com o religioso, né, cara? Ele tem uma raiva do religioso. Mas ele nem conhece, cara. Nem conviveu com a pessoa em si. Nem sabe se realmente o religioso é o espantalho que ele criou na cabeça dele. Né? Para de brigar. Quem tá brigando, o Santos? A gente tá trocando ideia. A gente não briga. Não é, Andrade? Mas eu me curei disso, Sim, tá? a Eu gente me está curei. conversando aqui, só conversando só, mais nada. Eu me curei, cara. E é algo muito, muito top, cara. Algo muito top. Eu não tenho Boa assim, eu posso tarde, deferir, Jéssica. eu posso quando eu subir aqui que você me aceitou, né? Eu posso, como eu faço em outras Não é, lives, Malu. Eu já vi teus eu vídeos, Malu. Você não é de boa com os religiosos. Você tem raiva deles. Tem um vídeo bem pesado seu, você falando de religiosos. Já vi ateu também falando que o mundo sem os religiosos seria bem melhor. Ontem eu ouvi ateu falando que os lugares de primeiro mundo são pessoas ateias, né? Ateia é tipo simplesmente um título, né? A gente pode ver também que existem vários religiosos aí que são riquíssimos também, não tem nada a ver. Igual o nosso amigo André estava falando, não tem nada a ver. Crença não tem nada a ver com o negócio de ser ou não ser, né? Isso aí tem a ver com a personalidade da pessoa, com outras paradas. Se a gente for entrar na ciência, a gente vai entender isso. Olha lá, ela colocou aqui, ó. Ainda bem que ela é sincera, a Malu pelo menos é sincera. Ela falou que tem raiva do sistema religioso. Exatamente. Então, você não deveria, né, falar, atacar as pessoas mas religiosas, né? qual o sistema religioso, né? Porque a gente fala Mas é sistema religioso, mas porque qual o sistema religioso? é porque inclui pessoas, né, cara? Todos, Porque todos os não, sistemas. não tem como, É cara. qual o sistema? Entendeu, Malu? As pessoas estão embutidas nesse, né? Igual ateísmo. Se a gente for falar de ateísmo aqui, é a mesma Sim, coisa. perfeitamente. Se, por exemplo, um ateu entrar numa live de ateus e se ele não for coeso com a conversa que está tendo ali, se ele colocar uma proposta que os outros não concordarão, ele vai ser expulso, ele vai ser retaliado, ele vai ser rechaçado. Então a gente vai ver que o ser humano ele é assim. Fala, Paulo. Ó, entrou um cara aqui que pensa como eu, ó. O RFL. É exatamente isso, o RFL. É porque as pessoas que são ateias, principalmente a ciência, ela trabalha com a matéria, tá? Materialistas, são pessoas materialistas. E é complicado, né? Você trabalhar. Eles não. Isso é um Mano, perigo, entendeu? No é meu ponto de confuso, né? vista, isso é um perigo. Quando você coloca todas as suas fichas em coisas palpáveis e puramente Fala, Paulo. hedonistas, isto é, materialista, é um perigo. É um perigo porque quando você não tem mais aquilo para poder ser recíproco a você, você vai apelar a quem? Se você não acredita mais em nada. Então, Ó, a incoerência do olha, Mateu nada aqui, ó. pior, muito pior do que doenças incuráveis como câncer é o desespero. E o desespero não é palpável. Você não tem como falar A assim, eu vou incoerência tomar do um ateu aí. comprimido para. Você não tem Malu, como tomar um comprimido para o desespero, você tem não. que rever as tuas ideias, cara. Tá meio maluco isso aí, cara. Ateísmo não julga nem condena ninguém ao inferno, irmão.
Ateísmo não pede 10% de salário. Mas assim, o que isso te atinge, cara? Mano, quando eu me livrei disso aí, cara, isso não te atinge nada. Se você é ateia, não existe nem inferno pra você. Os 10% não sai do teu bolso. Não, hein, Sidney? Tá Não, preocupado com Sidney, alguma é coisa aí que que não eu tem nada a bato. ver. Sidney, é aí que eu bato na tecla, é aí que eu bato na tecla novamente, Sidney, porque ela tá falando de inferno, né? Que ateísmo não oferece, não Ah, condena ninguém ao inferno. o cara A minha, colocou, a né? minha, a minha, Ah, caralho. a minha Continua, crença André. e aquilo que eu acredito não tem nada de inferno, não tem céu, não tem nada. Então você está vendo que aquilo Fala, que eu falei no Klaus. começo da live, eles estão reafirmando ou afirmando, a implicância é com religiões mais ligadas ao cristianismo, que traz o conceito de céu, de inferno. Oh, que bom que Porque você entendeu, cara. por exemplo, eu tenho a minha fé, tenho a minha crença, tenho a minha filosofia de acreditar, enfim. Mas eu não tenho essa ideia concebida de céu e de inferno. Não existe isso. Então você está vendo Tem que muitas pessoas que não acreditam nisso, tá? Tem muitos o religiosos que não acreditam conceito, sim, você está em vendo que o inferno. conceito de repugnação é ligado puramente às questões de ordem teológica ligada ao cristianismo. É incrível. Eu penso assim também, entro nessas lives só pra de curioso mesmo. Agora, Mas eu não sou Sidney, uma assistindo. outra pergunta, cara, que eu já tenho a resposta, mas eu quero perguntar. Se eu sou ateu e não acredito em céu e inferno, em Deus, em nada disso, que importância tem isso pra mim? Acho que eles até se confundem com isso, né? Eles ficam doidos ali, sei lá. Cara, se eu não acredito em inferno, isso não existe na minha mente. Como é que eu vou ter? Rapaz, cara, é uma coisa meio louca. Galera, se vocês quiserem subir aí também, pode subir, viu? Fica à vontade. É de vocês. Ai, ai. A gente não tá falando assim do ateu em si, da pessoa, assim, a gente tá falando das ideias que não batem, assim, das ideias que É, eles as têm, ideias que a gente tá falando. A gente não tá não citando o nome de bate, ninguém aqui. não bate. No fundo, eles têm medo sim. É, pode ser. Não, Será que o aí é que ateu tem medo? tá. Aí é que Só pro tá. ateu aí pra falar se tem medo do inferno ou não Eu tem medo do inferno. concordo. Eu Eu tinha concordo dúvida. eu concordo um pouco com o Santos, né? Porque se há uma repúdia tão grande, isso Santos é aquele, será que é aquele Santos tem lá? algo interno. Será que é aquele Santos lá? O Santos ele deixava bravo quando ele falava assim: Deus vai te castigar ou te punir. Eu ficava bravo quando ele falava isso. Ah, é ele mesmo. Eu ficava muito puto, cara. Deixa a galerinha subir aí pra galera conversar. Fala mal. Sobe aí, Malu. Faz tempo que tá na live aí, só colocando no comentário aí. Sobe aí também. Você tem vários seguidores pra subir. E Fala, aí, Paulo. cara? Oi, peraí, só um minutinho. Fala, mal o quê? Mal 88. Paulo. Mal. Oi, tudo bom? Essa live é uma live. Deixa eu ligar a lanterna aqui pra Ó, fala clarear de cada mais. vez aí, fala de cada vez. Fica à vontade aí na live de vocês aí. Sidney, tô voltando aí já, tá? Rapidinho. Ah, pode ficar tranquilo. Fala, Paulo. Pode falar, cara. E aí, beleza, cara? Beleza? Beleza. Fica à vontade aí na live. Tranquilo. Se Eu apresenta não pra sei, galera. eu não sei. Meu nome... Tá, vamos lá. Meu nome é Paulo, né? Eu sou de Recife, Pernambuco. Moro na beirinha da praia, não dá pra ver porque tá de noite já, aí não dá pra Ó, que ver legal. não. Tá ali, Top ó. demais. Bem na beirinha. Mudei Dá pra ver meu cachorro dormindo ali no máximo. Oi? O Santos lá na barra de rolagem. Oi? Falando com o Santos da barra de rolagem. O Santos tá na barra de rolagem. Ah, tá Pode. comigo, foi. O que é que você tem a falar com a gente, cara? Fica à vontade. Não, então, vê só, essa questão, eu peguei a conversa andando, peguei o bonde andando, Sim. né? Mas eu não tenho nenhuma crença em Deus. Eu não acredito no divino. Sim. Aí eu vou me dizer agora. Talvez eu acredite, não saiba como. Eu acho que eu sou mais agnóstico do que ateu. É um processo, viu, Paulo? Do que É um ateu. processo. Porque é um processinho rapidinho.
um processo, não é um processo rapidinho, mas é um processo que você leva logo uma queda quando você faz psicologia. Tu também fez, não foi? Então, cara, é assim, ó. Nosso cérebro ele é poderosíssimo, cara. Nosso cérebro. Vamos falar de coisa material que fica melhor pra quem é ateu. Nosso cérebro é Não da poderosíssimo. parte científica, da parte científica que eu tô falando. Eu fiz psicologia também, não foi? Ó, eu estudo muito a mente humana, cara. Eu fui você vai Certo, percebendo. Um certo, pensamento certo, leva a outro certo. pensamento Vou que leva a outro entender. pensamento. Tá, Entendeu? tá bom, O pensamento vai levando a tá outro. bom. Então, eu entendo a mente do ateu, eu entendo a mente do crente, como é que funciona. E aí, Não, a gente é treinado para entender todas as mentes, né? Porque Cara, senão a gente, no final das contas, não é treinado para nada. A gente que eu levei ao final das contas, porque a gente tem que entender todo mundo um pouquinho. Então a gente não qual é a hora que a gente tem que se empoderar e dizer eu sou de tal religião. Ou sou de tal crença. Tu entende o que eu quero dizer? Tem hora que a gente tem que dizer também, Cid, de onde a gente veio, do que a gente é feito, do que a gente acredita, no que a gente, do que a gente de matéria mesmo, de como é feito, corpo, espírito, alma, essas coisas todas o que são tudo cara, o um ser humano, incógnita. Tudo um incógnita. como a gente somos seres que trabalham com a imaginação, cara, Sim. não vai chegar nesse ponto aí. Eu sinto muito de falar pra vocês. Porque a gente Mas se não, qualquer coisa eu desenvolvo. não Pode existe, falar. ó, Vá. vamos lá, não existe criador. Certo. Não existe Quando eu, criador nem quando, criatura. quando eu falo que tudo são ideias, é o ponto máximo que eu consigo ir, galera. Eu não consigo ir, eu não consigo, não encontrei nada acima disso, assim. Eu gostaria de ajudar vocês de outra forma. Mas Perdi um assim, sapato. Uhum. quando você entende que a gente somos o nada, que eu depois fui pesquisar o que é o nada, né? É que você começa a entender o universo e o mundo. Você entende que a partir do ser humano e dos seres humanos no plural é que a gente vive a realidade que a gente vive. E que ateísmo, né, budismo, qualquer tipo de ismo, religiões, tudo isso, o nosso cérebro usa para alimentar o que a gente acredita, De artifícios para poder cobrir coisas que que não. é que é a convicção que a gente tem em relação ao que a gente acredita, em relação a ideias. Até a Malu colocou ali embaixo, que ela falou assim, eu formulei essa minha ideia porque eu fui estudando e entendi. E é exatamente isso que acontece. Então eu me aprofundei tanto na parada, eu achava que eu ia chegar a algum lugar, e eu cheguei aonde? A lugar nenhum. E é muito louco isso, né? Que é o que você estava falando, né, Paulo? Você chegar a lugar nenhum, cara. Aham. E você vê que É. você entende, né? Eu não sei o porquê, galera. Não consigo, eu posso um dia chegar lá, mas até agora eu não cheguei ainda. Que Não, e eu não quero ser assim tão boçal ao ponto de dizer vou chegar lá um dia, porque não tem como, velho. Uma hora minha mente vai envelhecer, minha mente vai envelhecer, a gente vai envelhecer e vai vir outras cognições muito mais rápidas do que a nossa, né, do que os garotos que estão eu vindo sofro aí muito. Eu sofro muito e que no ponto de a mentalidade gente tá positivo. deixando para eles de herança. A gente tá deixando de herança para eles aos que querem estudar, né? Aos que querem estudar, a gente tá deixando de herança. E eles vão estudar em cima daquilo. Em cima daquilo vão estudar outra coisa. É feito como começou o fogo, como começou Perfeito, a Charles. roda, Parabéns como pelo começou comentário. tudo. Aí a ciência está passando conhecimento. Ó, pra você ter uma E ideia, eu falo assim, ó, eu estou acima de qualquer ideia existente, né? É uma frase que eu uso sempre. Mas eu tenho que trabalhar com elas. Mas é isso que eu tava querendo mostrar ontem pra galera. Eu tenho que eu trabalhar com acho as que todo ideias. mundo que chega no consultório pra gente, chega pra gente com uma ideia existente. Toda ideia, ela tem que ser existente de alguma coisa.
Tu Fala, entende? Malu. Ela não Entendo, chega do entendo. nada, ela não chega hoje falar. Vamos dar oportunidade para as pessoas falarem. Fala, Malu. Tá, Malu tava ali na barra de rolagem. Depois o Denis. Aí depois volta você de novo, tá bom, Paulo? ok. Fala, Malu, minha querida. Malu? Vixe. Malu, Lulu. Seja bem-vindo à live, Malu. Fica à Malu deu uma vontade. voltinha, Malu saiu um A live, pouquinho, a live é sua, foi viu? tomar água. Entendi. Boa Se a Malu tarde. não quiser falar ainda, fala aí, Malu. Tudo bem? Pode ser o Denis também, um dos dois. Prazer, meu nome é Dê. Deixa a gente falando, Malu voltar, ela fala. Não tá Bom, saindo o som, então, Malu? A Malu falou que não tá saindo o som. Desce e pede pra subir de novo, Malu. Deve ser algum bug. Fala, Denis, meu querido. tudo bem? Bom, Tudo? essa questão de Deus existe ou Deus não existe, né? Uhum. Pois, eu já estudei muitas coisas, né? Desde os meus 16 anos, eu venho estudando sobre Deus, sobre religião, um monte de coisa. Então, eu já li várias escrituras. Não só a Bíblia, como o Bhagavad Gita, os Vedas, o Alcorão, Torá. Eu estudei um monte de coisa. Então, eu vi que existe dois conhecimentos. Sim. Só que o segundo conhecimento poderia dizer que é um conhecimento que poucas pessoas têm acesso. O primeiro é do povão, que é a mente dualística. Sim. E o segundo conhecimento, que é mais aceito e é mais do Oriente. Então, praticamente, seria o não dualismo. Então, toda a confusão que existe, se Deus existe ou não existe, vocês estão se baseando numa mente dualística. Não vai ter fim. Porque na mente não dual, Deus nem existe e nem não existe. Nossa. Eu trabalho com essa ideia, cara. Que legal. Entendeu? Então é porque... muito interessante. Olha, Ele existe e não existe. rapidinho. Então a gente tem uma visão assim, de que Deus tem dois tipos de ideias. Ele pode ser uma pessoa ou impessoal. Aí vai da crença de cada um. Porque se você parar para pensar, Deus existe ou não existe, é uma crença. Você crê que ele existe ou você crê que ele não existe. Mas para ele existir ou não existir, precisa ter um Deus. Para existir ou não existir. Exatamente. Perfeito, então, na não dualidade, não existe dois polos. Ou só Deus existe. Calma aí, deixa eu ver se... E Pode continuar. Ou só Deus existe, ou só você existe. Mas, como é uma mente não dual, você ajunta os dois. Aí vai dar o quê? É a mesma coisa que vamos simbolizar, o leite seria Deus e o café seria você. Se você juntar o café com leite, dá o quê? A gente chama de café com leite, porque a gente tem uma mente dualística. Mas se você juntar o café com leite, acabou. Não tem mais. Qual que é o nome que você vai dar para essa mistura? Então é praticamente a mente não dual é que te dá... É a última peça do quebra-cabeça da sua busca. Para mim, estou falando de mim, né? Então é isso, essa é a minha experiência, a minha questão sobre isso. Top. Então Fala, Malu, ele existe, para mim, ele existe como uma consciência suprema se manifestando em diversos corpos. Essa ideia é a ideia do mentalismo. Eu tava lendo um livro em relação a isso, que é do Joe Dispenza, que é o sobrenatural. Cara, assim, pra mim, de longe, o Denis, de longe, pra mim, todas as ideias que eu já conheci, essa ideia de consciência é a que mais se aproxima da verdade, assim. É a que mais se aproxima. Se a gente for trabalhar realmente e entender, buscar entender né, em relação a consciências, é o que mais explica. Depois, se vocês buscam estudar em relação a isso. Mas não quer dizer que isso também seja uma verdade, tá bom? Mas ajuda muito mais do que acreditar no que realmente a Malu estava falando, o céu, o inferno,
um Deus pessoal, um Deus que está, né, sentado no trono. Sim. Essa relação à mente não dual, né, que tudo simplesmente é, que eu estava falando aqui, é top. A gente vê que a gente assume a responsabilidade da vida da gente, o que a gente faz realmente influencia na nossa vida e não na do outro, e a gente para de se preocupar com o outro. Isso é muito top demais. Fala, Malu, minha querida. Vê se o seu áudio sai agora. Deu um grito aí. Não tá saindo não o áudio da Malu, cara. Não é possível. Os espíritos estão querendo te calar, Malu. Com certeza. Espíritos malignos contra uma teia bravíssima. Uma teia top de linha. Fala, Malu! Ó, Deus tá querendo calar a Malu. Não vai conseguir não, Malu. Dá um jeito aí nesse teu telefone. Vamos fazer uma oração pra Malu, galera? Cadê os crentes? Vamos fazer uma oração pra Malu, pra destravar o microfone dela. O mundo espiritual está lutando contra a Malu, pra ela não falar, não abrir a boca. Ai, caralho. Não sabe... Vou pegar o fone, peraí. Vai lá, minha querida. A Malu é arretada, então vou cuidar com a Malu. Caralho, curta uma live, cara. Curta uma live. Porque o buraco vai estar hoje, mano. Divergência de ideia é algo tão difícil de entender. Ô, Denis, deixa eu fazer uma pergunta, Denis. Você que está estudando em relação a esse negócio de consciência aí, que é algo que eu estou estudando também. Tu chegou no nível de mentalidade onde que você analisa as coisas assim de cima, assim, né, para ser mais claro, e você vê que existe um sistema assim de crenças e de ideias que você entendeu que você está acima disso tudo, ou você ainda não chegou a esse ponto, Denis? E nem como na minha frente por essa na O Denis está nem me ouvindo aí, o Denis está em outro lugar. O que acontece? Tem aula no Centro Histórico, né? Lá no prédio do Brasil. Você conhece? A Malu não conseguiu falar. Boa noite, ciclo D7. Aí, Fala, mãe. Tudo na Fala, paz, meu querido. tranquilo? quem vai lá no cabelo? Eita, não era pra bloquear teu microfone não, cara. Olha o Denis. O Denis tá no outro lugar, peraí. Desmuta aí o teu aí, ô Ciclo, que eu não consigo desmutar mais não. Eu sou ateu e gosto de debater sobre religião. Não preciso ser cristão pra fazer isso. Pode falar, Ciclo D7. Boa noite, Jéssica. É possível. Bom, você estava falando aí da neurociência, faz uma explanação aí para a gente entrar no tema. Você falou aí de expansão, você falou de umas coisas aí que eu achei interessante. São coisas que eu penso, pensar de cima. Eu penso continente, né? Ó, que legal, cara. Eu penso Porque continente. é igual eu tava falando pro Paulo, cara. Ele falou que tá na fase ali de diagnóstico, né? Eu saí de religioso acima das ideias. Isso é muito louco, isso. Tipo, é porque, tipo assim, cara, quando você começa a estudar muito, né, parece que, tipo assim, pensamentos levam a pensamento. Sim. E assim, eu tenho a concepção que tudo já existe, cara. Tudo já existe. E a gente só acessa. A gente vai acessando, acessando. Aí conforme tu vai acessando, vai aumentando o teu nível de mentalidade. Eu lembro quando eu era ateu, até quando eu deixei de ser ateu, mas mesmo assim eu curtia, vamos dizer assim, o ateísmo. Eu ficava preso nisso ali, cara. Eu ficava preso naquela ideia ali. Ficava postando coisa e não sei o quê. E querendo irritar o religioso, e contra o religioso, e contra o religioso. Eu percebi que quando eu saí fora disso, começou a aparecer outras coisas. Então é muito interessante, cara. Quando você é religioso, é a mesma coisa também. Você fala com Deus, você acredita que o diabo tá fazendo coisa na tua vida, e que Deus também faz, e que o anjo te protege, e é a mesma coisa. E quando você chega no nível de mentalidade que eu cheguei, nada disso te atinge mais. Você assume a responsabilidade da tua vida e você entende que tudo que você faz tem influência na tua vida. Não existe um Deus fazendo nada por você, não existe um diabo atrapalhando a tua vida. Você entende isso, cara. E é muito top. Entendeu, Ciclo? É muito top. Aí você vai vendo que quanto mais você mexe, quanto mais você cava, né, e a gente fala de infinito, você chega num ponto, cara, que você não consegue sair desse ponto ainda. Por isso que eu falei pro Paulo. Eu vou deixar você falar, Paulo. Calma aí. Então, assim, cara,
o ponto máximo que você fala de consciência, de neurociência, e o próprio esse livro aqui fala muito em relação a isso, que é de Joseph Murphy, é que nós seres humanos, a gente trabalha realmente com crenças. Aí, o que acontece? Quando você, por exemplo, se eu começar a trabalhar com consciência, com a ideia de consciência, Uhum. eu vou procurar coisas só relacionadas à consciência. Entendeu? Eu me prendo a essa ideia e eu vou buscar. Agora a questão é, o quanto isso te ajuda, o quanto isso influencia nos teus resultados, Uhum. entendeu? Né? Como pessoal, se isso te faz bem, que a gente pode usar religião e ateísmo também como exemplo. Então, tipo assim, eu cheguei num ponto, cara, que eu vejo de cima. Eu não vejo que o ateu possa me atingir, o religioso possa me atingir. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo como se eles fossem, tipo, criancinhas aprendendo as coisas, vamos dizer assim, aprendendo, né? Entendi, ó, entendi. Nossa, chegou legal. Bom, cara, eu tenho uma história. Todo mundo tem. E todo mundo chega em algum lugar através dessa história. Eu sou escritor. Hoje eu sou escritor, né? Legal, E também. eu me tornei... Eu tô escrevendo meu livro também, cara. Que legal. eu me tornei assim, mediante a tudo que eu estudei, tudo que eu li. Por mim mesmo. Livre pensador. Então, com 6 anos, minha mãe me apresentou a Bíblia. Então, eu aprendi a ler na Bíblia. Então, depois que eu aprendi a ler a Bíblia, eu comecei a ler, esporadicamente, vários livros. E trabalhei com livro dos 15 anos até os dias de hoje. Escrita. Então, tudo que eu vendia, quando eu comecei a trabalhar com livro, eu trabalhava com enciclopédia. E eu tinha 15 anos, cara. Então, antes de vender a enciclopédia, eu tinha que ler, que se eu não lesse, eu não conseguia vender. Sim. Então, eu vi que um poder tinha lá na leitura. Eu tinha um passo à frente. Eu aprendi que eu tinha um passo à frente sempre. Por quê? Porque eu aprendi com uma professora, olha só que interessante, ela me falou uma coisa que ficou na minha cabeça para sempre. Ela falou, eu perguntei para ela, professora, eu era moleque, cara, eu acho que estava na 3ª série. Eu falei, professora, mas como a senhora sabe todas essas coisas aí? Ela falou assim, simples, eu li primeiro que você. Eu falei, nossa, quando ela falou isso aí, foi como se tivesse instalado um chip na minha mente. Aí eu falei, é só ler. O negócio esse é o segredo. Então eu comecei a ler e tal. E hoje eu escrevo, né, cara? Então tudo que eu li, cara, veio pra fora. Então eu acredito no princípio. Eu falei isso pra Malu. Então eu não sou religioso e não tenho religião. Apesar dos meus pais serem religiosos, mas eu não tenho. Eu acredito no princípio e na conduta. Porque a conduta, se tem um livro que fala de conduta, é a conduta de Jesus. Eu não vi um homem na face da terra que teve uma conduta igual a dele. Se aparecer, eu falo assim, cara, eu tô te seguindo a partir de hoje. Então a conduta dele para mim ela tá acima de qualquer coisa. A conduta. Eu não vi homem nenhum, nos meus 48 anos de vida, eu não vi homem nenhum ser como ele. E o princípio me mostra a criação. E como eu vejo a criação? Eu sou parte dela. Eu sou 70% água, sou 30% terra e o resto é pneuma, ar. Então, se eu me conectar a 70% do oceano que existe ao redor da Terra, a Terra que é 30% e o ar que mexe com isso tudo, eu estou conectado nisso. Deus, para mim, é isso. Entendeu, irmão? Ela tá separada, eu tenho essa ideia também. Fala, Paulo. Você queria falar alguma coisa, Paulo? Fala aí, cara. Depois eu dou a palavra pro Charles. Desmuta aí seu microfone. Não, ciclo, eu ia chegar mais ou menos aonde tu tá falando mesmo. Então eu vou deixar outra pessoa que esteja com muita vontade de falar e para poder ir para frente, porque tipo assim, é mais ou menos mesmo isso que eu ia falar, Top. né? E Cid, antes de tu me botar, eu sou de TCC, né? Eu sou de cognitivo comportamental, né? Minha abordagem, né, é de cognitivo comportamental. E o meu TCC também, que é o trabalho de conclusão de curso, que também é TCC que se chama, né, foi relacionado à religião. Foi dizer que a religião era aprendida,
e não era. Como foi? Não, É porque o título foi tão grande, tinha palavras. mas No tipo tudo é assim, aprendido, a viu? Tudo é aprendido. a religião era aprendida e não era, não vinha no DNA, não era hereditário. Pronto, lembrei Uhum. agora. Não era hereditário, era sim aprendida, não é? Top demais, Que a top gente demais. aprende com a nossa mãe, com a nossa tia, com o nosso quem vinha botar a gente para dormir e Top botar demais. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso Isso nome, é venha o vosso verdade. reino. Tá ali dormindo do lado e tá abençoando, não é? Ou geograficamente a gente está posicionado no Brasil, onde geograficamente é mais bem posicionado para a parte cristã, Caraca. né? Então, Mas tudo é pronto, acho que aprendido mesmo, viu? era isso tudo assim. Eu tô falando muito embolado um em cima do outro, porque eu quero falar muita coisa ao mesmo tempo, Se controla, cara. Fica para todo tranquilo. mundo me conhecer, para todo mundo me Organiza, conhecer ao mesmo tempo, organiza para todo e mundo me solta. conhecer, para todo mundo me conhecer ao mesmo tempo, e é isso. Tamo junto, Eu, Paulo. Beleza. Vamos conversando mais que eu vou me soltando. Oi, Fala, Devagarzinho. Saulo. Você ô, tá me dona ouvindo Malu. agora? Ah, agora sim, Malu. Agora sim, salva sua Agora sim, voz. agora. O encosto foi embora. O diabo parou de agir na sua vida. Foi. Fala, Bateu em Malu, fala. retirada. Pronto. A sua oração foi mais É, forte. eu queria Fica à vontade, minha entender querida. a sua visão, porque assim, até agora, bastante coisa do que você falou, eu consegui absorver, consegui entender e até mesmo a gente tem ideias em comuns, né? Sim, com Mas eu não certeza, Malu. consegui entender eu não consegui entender a sua ideia do pressuposto que um pensamento é tão poderoso que ele pode criar uma realidade. É isso que você quis dizer? É porque pensamento também, Malu, é. Porque ao É mesmo assim. tempo que você diz que todas as ideias são irreais, tipo assim, que toda ideia, ao mesmo tempo que você fala que todas as ideias, que não existem ideias irreais, você quer dizer que qualquer ideia que a gente começar a pressupor, ela Ó, pode se tornar uma realidade, é isso. você concorda comigo que as ideias elas têm influência em nossas vidas? Pronto. Sim, Sim. Para com você ter uma certeza. ideia do que eu estou falando e onde que eu quero chegar, a gente vive num país religioso, onde a maioria acredita numa ideia irreal, em suas palavras. Irreal essa ideia. Como uma ideia irreal, ou seja, um ser inexistente, tem tanto poder, Malu? E por que esse ser tem tanto poder? Foi isso que eu entendi, Malu. Consegue responder essa? Não, na minha visão, esse ser não tem tanto poder. Na minha opinião, o Pronto, que ele tem não tem poder poder nenhum, é na a crença verdade. das pessoas. E a Sim, crença é gerada através de porque quê? eu não Como é que a acredito que ele crença ela é exista. gerada? Como é que a crença é gerada, Malu? Você quer dizer em qual sentido? No sentido dela ter sido criada Como surge? ou Como no surge? sentido da pessoa começar. Como surge uma crença, um tipo religião que você está falando? Como é que surge uma crença? No geral, na verdade. Ela surge. Assim, os primeiros indícios de religião, de crença em deuses são a ausência de resposta. A partir A do ausência de momento que a gente não respostas. tem resposta, a gente começa a criar isso, a gente começa a criar ideias, a gente começa a criar suposições do que Tá pode vendo? ser, porque a gente não tem o quê? O devido conhecimento, a gente não tem um conhecimento exato. Então a gente começa a criar teoria e estudar por cima disso. E a gente chama isso de Eu quê? acredito que a religião A crenças gente dá o nome de. irreais. Não, a gente chama isso que você acabou de falar. Quando você chega num nível muito, né, e você não consegue entender, você começa a criar, né? E através de pensamentos, né? E tem um nome para isso, se chama imaginação. Sim, O Cid pensamento. fala, né? Eu falo que
Onde tudo é possível é na imaginação. É onde tudo existe. Na imaginação. Deuses estão lá. Fadas, igual você falou, estão lá. Mas igual eu tava E falando, aí, não significa, só porque você tá imaginando, não significa que você pode criar isso que você imaginou. mas pode. Isso aí, às Não da vezes você forma. tá É o que eu te falo. ultrapassando a linha da fantasia pra Não, é o que eu te realidade. falo. É o que eu te falo. O ser humano ele é capaz de inventar e criar qualquer coisa. Né? E isso tem influência quando você acredita. Quando você acredita, isso influencia na Igual sua vida. ontem você falou assim, Deus existe para a pessoa que crê nele. Deus não existe para você do jeito que você acredita que ele exista. Entendeu? Exatamente. Você falou isso ontem na live, né? Você Falei. queria que Deus existisse de uma maneira que você estava pensando que ele tivesse que existir. No caso, Deus tinha que existir da maneira que eu penso para ele ser real para mim. Exato. Mas aí é que tá. As ideias, elas são um conjunto. Igual todo mundo tem a ideia, igual eu falei ontem, das fadas, dos gnomos, né? De Sim. seres que é na fantasia, que são seres imaginários. Todo mundo tem a ideia da mesma coisa. Ninguém tem a ideia de uma fada ter chifre, uma fada ter rabo, não. A fada é aquilo que Exatamente. todo mundo idealizou porque alguém um dia criou dessa forma. Então, assim, Mas se elas não você podem quiser. sair do imaginário Mas se você quiser que essa e fada tenha começar chifre. no. Ah. Se você quiser colocar um chifre nessa fada, um Não, rabo mas isso nela, aí a gente já tá, aí a gente já tá saindo já da primeira muda. ideia, da Aí já primeira muda, fada né? que foi idealizada. Não é Tá que vendo? já muda. Não é que já muda. Ela já foi criada de um jeito, ela foi criada de um jeito e esse jeito se espalhou, entendeu? Essa concepção de fada se espalhou no mundo e todo mundo pensa da fada do jeito que ela é. É que nem Unicórnio, Deus, né? todo mundo imagina Unicórnio. Deus do jeito que imagina. Não, eu Unicórnio é vejo, do ó, mesmo jeito. Ninguém fala que na verdade unicórnio é um não, na peixe. Não, verdade não, unicórnio é Malu. um Eu cavalo com vejo chifre no meio da cabeça. o ciclo vê Deus de uma forma diferente, o Denis, eu também vejo de uma forma diferente. É porque, tipo assim, quando você tá dentro, Não, inserido em uma não, ideia, Deus, eu falar assim, a aí você fala personificação assim, de qual deles, Deus, né? vamos falar assim, o jeito, Depende muito tem da vários crença. deuses, Não, mas igual a gente vamos depende tratar do muito Deus da, cristão, que é o mais popular aqui. depende muito da crença da pessoa. A gente, quando eu era criança, eu acreditava que Deus era um ser que estava lá no céu, né? Vamos dizer assim, quando eu era crente. Eu acreditava exatamente dessa forma. Que ele era bem parecido comigo, assim. É porque, na verdade, a gente vai aprimorando o nosso conceito de Deus, mas o Deus é a mesma coisa para todo mundo. O que muda é a personalidade dele para cada um. A pessoa, igual a Bíblia, que é suscetível a várias interpretações, a pessoa vai abrir a Bíblia, vai ler lá de um jeito e vai ver Deus de um jeito que ela quer. O Deus que supra a necessidade dela, o Deus conforme a conveniência dela. Então, Agora você assim, entende por mesmo que que eu ele falo que seja uma as ideias figura são igual para manipuláveis? todo mundo, ele é personificado. Agora você Sim, são entende por que eu manipuláveis, falo? com certeza. Isso aí também E quem manipula as ideias? É, Malu? assim, cada ser humano ele tem uma concepção diferente. Mesmo que seja, vamos supor, mesmo Ó, que seja igual para todo mundo, cada um vai ter uma opinião diferente de cada assunto, entendeu? ó, pra você Isso eu entender concordo com você, mas pra o que eu você não entender, concordo é que você você entender. fala que qualquer ideia que você tem, você pode projetar no mundo real e se tornar realidade. Isso eu não concordo. Mas Como? pode, só pode acontecer, pô. Eu tenho, dá licença aqui, o meu amigo é Cid, né? Fica à Eu abri o vontade. microfone, mas qualquer coisa eu Mas eu fecho. não, Sem eu problema. não falei isso não, no Malu, que você afirmou aí, não. Então você Não, interpretou errado a minha afirmação. Não, você falou que a mente é poderosa. No sentido, eu Não, a concordo mente, com a mente, você que assim, a não, mente é poderosa no não, sentido não, a de mente não é criar. poderosa. Não, na verdade a mente não é poderosa. A gente usa igual a fé que o Andrade está aqui. É igual a fé. As coisas elas só é poderosa, elas se tornam poderosas quando eu digo o que é e quando eu acredito que isso é. Se você falar que não é, não é. O que eu quero dizer é que você é o ponto de partida para tudo. Eu sempre falo isso. Então, quando você não dá significado para aquilo, né, quando aquilo não faz sentido para você, aquilo não tem poder nenhum sobre a sua vida. Agora, quando você dá, aí sim, aquilo influencia. Por exemplo, eu tinha medo do inferno. Eu tinha medo até de Deus. Mesmo sendo ideias irreais, mano.
na época que eu era cristão, que eu era crente. Entendeu? Então, quando você for entrar na neurociência, que explica mais explicadinho essa parada, a crença ela é poderosa, independente do campo que você está. Se você é ateu, se você é agnóstico, porque tudo são... É tipo uma escadinha assim que você vai. Você mesmo, você está parado numa ideia, maluco. Apesar de você ser uma pessoa que realmente questiona a parada, e você busca, e você às vezes julga e não julga, mas você está parado numa ideia. Essa ideia de ateísmo, ela só é Se eu possível puder por dar um quê? exemplo, Por causa de Deus. Por exemplo, se não existisse Deus, não existisse nenhum Deus, não existiria ateísmo. Você seria simplesmente a Malu, não existiria religiões, não existiria religiosos. Como é que seria o mundo sem Deus, né? Sem a ideia de Deus? Seria totalmente agora diferente. Não, que eu mas vou, eu vou pegar você na palavra agora. essas Por filosofias, favor, elas eu acompanham a queria evolução do pegar mundo. Tá, nesse pode falar. pensamento agora. Eu como psicólogo, tá? Aí chega uma pessoa pra mim e diz: Meu Alex filho, Campos. meu filho tá pensando em suicídio e faz ele já perdeu um ano no colégio, ele era sexta série, ele não foi pra sétima, continuou na sexta e continua na quinta, sexta série, sei lá. E não vai porque Deus não deixa, Deus não tá deixando ele sair de casa, Ah, tá. Deus faz com que ele não conclua. Aí quando vai ver o menino tá apanhando no colégio, o menino não vai porque tá tendo um problema, não vai porque tá tendo Aí tem uma o Paulo namoradinha entende que a ele não parada. quer não encontrar. Aí, beleza. Aí vamos mais pra frente ainda. Quando ele tá. Não, tá bom. Até aí tá bom. Todo mundo entendeu, né? Eu entendi, o Paulo. Entendeu? Entendeu? Então, beleza. Paulo, Entendeu? você tá Beleza. alegre, né, Paulo? Porque Você senão, tomou o se eu quê, for Paulo? muito pra Paulo frente, tomou alguma coisa. se eu for. Não, eu sou Mas, psicólogo. Aí se mas eu eu tô for muito entendendo pra a parada. frente, eu tô falando muito rápido. Eu tô falando muito rápido. Se eu for muito pra frente, aí só Cid que vai me entender. Eu quero que todo mundo entenda. No final das contas. Entendeu? Eu quero que todo mundo entenda. Mas vamos pra lá. Pode me mutar de novo. Eu mesmo vou me mutar, peraí. Fala, quem quer falar? Fala aí. Mas, ô Cid, me conta aí, como é que você vê Deus, cara? Que eu cheguei, eu não sei como é que você vê. Se você vê, ou se você. Como é que você Deus? entende essa existência sua? Porque se você tá num nível já eu já entendi o que você falou. Eu quero entender como você vê tudo isso. Se é você mesmo, se não é você, entendeu? Mais ou menos Então, isso. cara, Se você já se achou 100%, vamos dizer assim. Calma aí, mais ou menos. Eu desconstruí toda aquela mentalidade de. Toda aquela mentalidade que foi construída pelo sistema, por exemplo, meu nome que eu carrego, né? Uhum. Cid, né? Vamos dizer assim, esse nome eu não me identifico, né? Eu o uso, mas eu não me identifico com esse nome. Esse nome não sou eu, vamos dizer assim. Entendo. Todas as ideias existentes eu não vejo como algo, como a própria Malu falou, como algo real, porque tudo partiu do ser humano. Então não é real. Apesar de ser palpável, de eu poder tocar, não é real. Certo. São ideias, são pensamentos. É igual ela fala da ideia da Matrix lá, que eu até mostrei pra ela lá, que é o significado de Matrix, né? Certo. Então eu tenho uma ideia muito parecida com a ficção ali, bem parecida. Na verdade, cara, eu não consegui entender ainda, entrando na parte de entendimento, né? Porque aí você vê que tudo são ideias, até a própria consciência, até o próprio, eu sou o que sou, vamos dizer assim, até a própria existência de Deus. Já tentei trabalhar com essa, eu sou Deus, mas não sou Deus, sei lá, Deus é uma ideia. Então como é que eu vou ser Deus se Deus é uma ideia que o próprio ser humano criou? Uhum. Então isso se torna ilógico, eu não consigo me prender a ideias. E aí apareceu um cara na minha vida, o cara ele se chama Império da Mente. E as ideias a ideia dele também são muito top, cara. Muito interessante, muito legal. Mas eu não consegui também ficar ali. Então, no sentido de realização, o ciclo, realização, me sentir completo, me sentir feliz, não me incomodar com ateísmo, eu me sinto assim. Eu me sinto em paz, assim, cara. E tipo, eu entendo assim, por exemplo, se eu começar a bater aqui
no ateu, ele vai se defender. Se eu começar a bater no religioso, ele também vai se defender. Aconteceu isso várias vezes. Então tem várias coisas que eu faço aqui, são testes. E a gente entende que o quê, né? A gente deu o nome disso de emoção. Quando a gente começa a bater naquilo que a pessoa acredita, ela fica incomodada com aquilo. Sim. E eu não vejo ninguém com o poder de incomodar o Cid. Com o poder de chegar aqui e começar a me xingar, falar o que quiser falar, não vai me incomodar. Eu não vou estar incomodado. Então eu me vejo fora de todo esse sistema que foi criado. Porque eu vejo assim, até falei ontem pro cientista que subiu na live. Até a própria profissão que ele carrega foi criada. Agora eu te falo assim, Ciclo. Saber quem criou todo esse sistema assim, eu não sei. Mas que a gente vive dentro de um sistema, a gente vive. Onde quando a gente nasce, as coisas já estão prontas. Existe já o Deus, a religião, tudo isso. Você já recebe o nome. Tá no meu livro lá que eu falo, né? Do bebê. Que ninguém chega no bebê e fala assim: olá, senhor bebê. Como você gostaria de ser chamado? Ninguém chega, né? Você simplesmente, alguém escolhe o teu nome. Sim. E antigamente era escolhido marido e profissão também. Se a gente for entrar na história, para você entender a parada. Então, cara, eu cheguei no ponto, cara, que eu me desprendi disso tudo, cara. Explicar isso para você, cara, eu não consigo, eu não sei. Então eu tô trabalhando com as ideias, trabalho com todas elas, não estou preso a elas, uso, né? A gente tem que usar, tá aqui, mas não consegui ter um entendimento ainda, cara, dessa Meu parada nome aqui, ó, é Ciclo de 7. Representa a minha vida. Ciclo de 7. Então é o seguinte. Olha que o Caminho colocou, eu sei, Lê, que você não entendeu a parada. Igual o nosso amigo Paulo falou, cara. Se eu começar a falar de coisa aqui, não vai entrar. Você nem tem esse conhecimento, você não trabalha com essa ideia. Como é que você vai entender a parada? Exatamente, eu falei nada com nada porque você não entende o que eu tô falando. Sim, se eu começar a subir o nível, você não entende. Olha lá, o Ciclo entende. Tá falando, pô. Eu entendo. Aí, ó, o Ciclo entende, você não entende. É complicado. Porque quando eu falei para você de leitura, então a gente vai ter uma. Na verdade, o que aconteceu? Você despertou. Então você percebeu que as pessoas se defendem o tempo todo em todas as coisas, certo? E você também percebeu que se você ficar de fora ouvindo, você vai ver a loucura que é. Cada um na sua esfera. É como se fosse uma torre de Babel dos tempos modernos. Eu já entendo o que você fala. Eu entendo porque o que acontece? Eu abro live também. Então, qual que é o tema da live? É sempre uma pergunta. E dessa pergunta eu coloco assim, audição ativa. O que é audição ativa? Audição ativa é você ouvir o próximo de verdade. É você entender o que aquela pessoa está passando realmente, independente do que ela falar. Então, o que acontece? Quando 9 pessoas estão na janela falando cada um daquilo que pensa, isso causa um desconforto, porque atinge um gatilho mental disparado em algumas pessoas. E isso desperta uma briga, uma discussão, uma discórdia. E a discórdia acaba... Aí é uma defesa. Isso é uma defesa chamada ego. E o ego, o que aconteceu com você é que você dominou o seu ego. Ou seja, você está pleno. Você consegue receber qualquer tipo de crítica e não se incomodar com isso, porque você governa a sua própria vida. Ou seja, você cuida da sua vida. Você não precisa cuidar da vida de ninguém. Ou seja, quando você se autogoverna, tudo acontece na sua vida de uma forma plena. Você simplesmente olha para a vida e fala assim, é eu que tô, pô. Sempre eu que tô. Por quê? Porque a vida é você que comanda. Porque Deus está no comando de tudo, que é a natureza, que é a água, a terra, o ar, que é isso que compõe a nossa natureza. E quando a gente entende que somos livres para fazer qualquer coisa que quisermos com a nossa mente, que é poderosa sim, porque eu tenho uma metodologia que chama, é uma mentoria que chama pense, imagine, crie e depois execute. Deus era assim, ó, se a gente ler a Bíblia no primeiro capítulo de Gênesis, tem um ensinamento muito poderoso lá, porque Deus pairava sobre as águas, então ele estava sobre as águas. O que era o espírito dele pairando sobre as águas? O próprio vento. Então ele ensinou a gente a ouvir, e depois ele falou, haja luz. Então aonde você tem que chegar é haja luz, é só isso, é plenitude, meu irmão. Então você chegou na onde todo mundo, todo ser humano quer chegar nisso, hein? Você está trabalhando para chegar no 100%, como todos os seres humanos precisam fazer isso.
Porque isso é autoconhecimento, cara. Isso aí chama autoconhecimento. E quando você começar agora a perceber que o seu coração... Eu mesmo sou assim. Quando eu estou deitado, em repouso, eu faço uma respiração, eu faço 30 respirações para deitar. Então eu percebo as minhas veias, eu percebo as batidas do meu coração, a maneira que o meu pulmão trabalha, eu me conheço. Então a gente precisa se conhecer para que a gente possa entender o próximo, que ele também tem as mesmas características. Somos uma máquina que fazemos máquinas o tempo todo. O haja luz aconteceu, a criação começou e nunca mais se parou de criar. O homem cria o tempo todo. O homem é criador, cara. Ele cria o tempo todo. Entende? Então, se as pessoas começarem a entender que nunca parou de criar, o homem cria. Teve um criador que criou criadores. Somos criadores o tempo todo. Deixa a Cid falar um pouquinho. Cara, é natural nosso. A água é natural, a terra é natural. Somos isso. Somos 3 coisas, 3 componentes. É só parar para analisar, pô. Eu tenho umas ideias absurdas. Eu tenho umas ideias absurdas, mas eu não posso falar aqui na live. É umas ideias absurdas, muito loucas. Já estão me chamando de doido, só para eu falar tudo bem, algumas amigo. coisas. Você pode achar que o homem não é um criador. Isso é você. Eu sou governante e também criador. Porque eu crio mundos para que outras pessoas vivam nele. Como eu faço isso? Pela internet. Sim, veja. Então eu sou criador, meu irmão. Eu posso ter um mundo onde eu quiser. Eu posso ter um mundo no YouTube, eu posso ter um mundo no TikTok, eu posso ter um mundo no Facebook. Eu posso ter um mundo onde eu quiser. Então, quando você entender isso, inclusive no seu vai falar, não, de fato, você pode ter um mundo lá. A gente pode criar mundos. Não pode, não? Mundo imaginário. Essa parte, eu acho que é só tipo assim, uma confusão de entendimento, assim, eu penso, sabe? Pelo não motivo não é confusão de entendimento. É você entender que você é natural. Não vamos entrar em debate não, galera. Vamos deixar as ideias fluir. Deixa fluir. É só essa parte que eu queria pegar, rapidão, aí a gente continua. Até porque daqui a pouco eu já estou saindo também. Mas achei interessante a live do Cid e concordei com ele também na questão da posição dele, achei bastante importante. Eu já tenho um pensamento que é bem longe, né, do sistema. Nessa parte, o Ciclo, a respeito da criação, é que quando você fala a parte de criação, você está falando de um ato, ou seja, se você for pegar essa palavra, eu posso estar errado, os irmãos podem me ajudar. Eu trabalho com essa ideia, tá bom? De criação. Sim, é algo que, tipo assim, é tirar algo do nada. Você consegue tirar algo do nada sem usar uma ferramenta. O próprio TikTok já te chama de criador, cara. O próprio TikTok. Entendeu? Não, cara, eu não estou falando nada imaginário. Eu estou falando para você que o próprio TikTok já te chama de criador. Porque se você fizer um vídeo e postar no TikTok, você criou um vídeo. Esse vídeo impactou pessoas, mudou a vida de pessoas, Ou seja, você criou um mundo para que outras pessoas participassem. Simples. O dono do TikTok, só para você entender, o dono do TikTok, ele criou esse aplicativo, ele foi o primeiro usuário. E depois, hoje, tem mais de 1 bilhão de pessoas. Ou seja, o dono do TikTok criou o TikTok com a mente dele, um mundo para você. E você está agora aqui usufruindo do mundo que ele criou para você. E esse mundo que ele criou para você é tão interessante. Só um minuto, deixa eu só concluir. Esse mundo que ele criou para você é tão interessante que você vive dentro da mente dele e não sabe. Sabe aquele filme Origens? Começa a pensar, cara. Começa a pensar, irmão. Você está dentro do sonho de uma pessoa. Mas ainda essa pessoa criou um mundo para você tão poderoso que você ainda pode trabalhar e te dar condições de você falar, cria alguma coisa espetacular, meu amigo, e vai viver uma vida plena. Ele é seu Deus também aqui no TikTok, irmão. Então, começa a parar para analisar. Calma, Zé, já se fala. Deixa ele desabafar. Fala, o Ezequiel. Muito top, eu concordo com você, tá, Ciclo? Em relação a essa parada aí. Fala, Ezequiel. Essa concepção, Cid, e o do Ciclo é maravilhosa. Ou seja, dentro de um ponto de vista, dentro de uma perspectiva, é muito, muito legal, muito interessante. O que eu quero dizer é que, tipo assim, quando você vai se aprofundar justamente nessa palavrinha, criar é tirar algo do nada. Se eu já estou aqui no TikTok, eu não desenvolvi ele. Eu estou aproveitando. É que ele pegou e falou algo até interessante também, que é algo maravilhoso, quando falou assim,
estamos desfrutando de algo, ou seja, que está por trás disso. A vida em si é isso. Eu não criei a vida, não criei meus pensamentos, então tudo faz ali uma rotatividade. Agora, eu não posso dizer que eu sou criado, porque quando eu vou pegar profundo, de criar, porque quando eu vou pegar profundo disso, criar é isso, é tirar algo do nada. Eu não consigo tirar algo do nada. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer tem alguma coisa por trás disso. Então, eu acho que assim, por mais bonito que seja levantar uma narrativa como ele levantou todas essas questões aqui, que eu acho interessante e é bastante interessante, mas quando você vai a fundo, não é o criar. Então, aí levam as concepções erradas, entendimentos errados, ou seja, aproveitar uma ferramenta, aproveitar tudo que nós já temos hoje, até os pensamentos de tudo aquilo que o próprio Criador deu para nós, não é criar, eu não posso pegar título e dizer que eu posso criar. Ainda que eu seja uma diferença do Criador, você tem que entender o que é processo. É que você não entendeu, perdão, Ezequiel, é que você não entendeu o processo da criação. Eu falei mais na frente. Lá atrás eu falei o processo começa na sua mente. Você pensa, você imagina, você cria na sua cabeça o seu mundo e depois você executa esse mundo para você. É esse que é o processo da criação. Eu não trabalho com a ideia de criação, tá? Apesar de eu ter uns pensamentos parecidos com o ciclo, eu não trabalho com essa ideia de criação. Eu tenho ideia na minha mente que tudo já existe. É acessado. É acesso. Entendeu? É acesso e não criação. Porque, deixa eu só te falar um negócio, ô Cico, para você entender, né? A gente pode falar de Deus. Vamos colocar aqui um ser, vamos dizer assim, né? Para a mente das pessoas entender. Se esse cara, ele é o criador, vamos dizer assim, é o criador, né? Vamos dizer. Tirou do nada, sei lá, sempre existiu, vamos dizer. Infinito. Vamos falar de infinito, que é melhor. Se ele se expandiu... Sei lá como é que eu vou explicar isso pra vocês. Se ele se expandiu, né? Se tudo já estava nele e ele se expandiu e distribuiu tudo, como é que você vai criar alguma coisa? Não tem como, a gente só vai acessando o que já foi espalhado. Vamos entrar na parte da tecnologia, então. A parte da tecnologia é muito interessante. Como é que explica isso? Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar numa ideia aqui. Vamos lá. A parte da natureza, a parte da natureza tem a água, a terra e o ar. Temos as nuvens, que são uma pilha no céu, certo? Então, a natureza é a própria tecnologia. Se a gente for parar para voltar alguns anos atrás, da época da minha avó, ela conheceu o rádio. Então, o rádio, ele falou para as pessoas muito, e colocou ali realidades, e criou percepções de vida. E isso o maior negócio do mundo hoje é criar uma percepção, cara. É o maior negócio do planeta. Então, foi criado com o rádio a percepção. E essa percepção foi muito interessante, por quê? Porque no rádio as pessoas não entendiam muito, mas o Wi-Fi já estava lá, cara. Sempre esteve. Então, a tecnologia é a natureza. E a natureza faz com que a gente pense. Tesla era assim, ele pensou muito. E vários outros pensadores também. Então, quando a gente é livre para pensar, cara, a gente consegue sim criar. Mas tem que ser livre para pensar. Fala de relação que você falou, responde até a pergunta que a Malu tinha feito na barra de rolagem. Ainda lembro da sua pergunta. Como é que a gente se transforma em alguma coisa, né? Como é que a gente tem uma percepção de ser alguma coisa? A gente pega um livro desse aqui, ó, vamos dizer, ó, eu tenho muitas ideias que vieram de livro. A gente pega um livro desse aqui, ó, aí você começa a ler esse livro. Começa a plantar, vamos dizer assim, né? Você começa a comer palavras e colocar aqui na tua cabeça aqui, várias coisas. Você está plantando, é uma sementezinha. Plantou, aquilo tem que sair para fora. Então o religioso ele se expressa daquela forma por quê? É isso que você tem que entender. Por que o religioso se expressa daquela forma? Porque foi plantado essa ideia na cabeça dele. Aí ele se expressa, porque tem que sair para fora. O ateu, ele se expressa dessa forma por quê? Porque ele plantou ideias na cabecinha dele que ele tem que pôr para fora. É porque eu entendi a resposta porque que o ateu ele tem essa necessidade de se expressar e de perguntar se Deus existe ou não. Porque é exatamente isso. Tudo que a gente coloca aqui tem que sair. É impressionante isso.
É que reconhece input e output, né? Quando entra na cabeça, entra de um jeito, a gente processa e o output sai de outro jeito, Tem né? que sair. Então, é basicamente isso. É muito importante esses debates, essas conversas que a gente tem. E eu tenho pra mim que a Malu ela não vai ficar nessa ideia por muito tempo, apesar de ser um sucesso. A Malu é um sucesso. Eu já vi várias ideias da Malu. Mas acho que não fica, não. A Malu é uma questionadora. Ela é só curar esse negócio essa raiva que ela tem do sistema religioso, e realmente ela vai mudar essa percepção que ela tem. E espero que é uma potência aí. Quem chegou por último, R3M, fala aí, garoto. Eu não conheço a Malu, mas ela tá muito bem acolhida. Se ela vier, tá tudo tranquilo. Opa, boa noite Fala, a todos. ar-condicionado. Opa, boa noite a todos. Estamos precisando, hein? Calor. Boa noite. Bom, eu sou da seguinte opinião. Eu tenho um lado místico meu meio apurado, e eu acho que os homens, eu vou falar uma coisa que bem polêmica, tá? Os homens, eles podem ser como os deuses, entendeu? A Bíblia fala isso, né? Mas eu não acato essa ideia, não, mas é Mas válida também. eu acho que tudo Não, vai mas tá dar dando a entender, modo que 3M, é bem interessante essa colocação, viu? Oi? Eu já tive essa percepção, eu já quis até Sabendo, trabalhar isso. sabendo entender essa colocação, por isso que o irmão vai estar falando até mais melhor, né, mais à frente, mas eu creio nessa colocação que o irmão colocou, eu só vou ver mais para frente se realmente é o mesmo pensamento, mas ela existe e da forma correta é lícito se pensar, é lícito se ver, porém da forma correta, para não se confundir em certas questões. Mas vamos lá, o irmão falou da Pode expressão. continuar aí, ar-condicionado. Sim, eu vejo assim que somos como os deuses, temos o poder da criação em alguns aspectos, outros também não temos o controle absoluto, entendeu? Então eu acho que vai muito de como você vê o mundo e como você quer que esse mundo seja para você, entendeu? E daí a gente tem que usar também as habilidades que temos, que não são só os 5 sentidos, né? A gente possui outros sentidos que ainda muitos desconhecemos, mas são a intuição, percepção, o poder da visualização, da criação. Então, tudo isso daí são ferramentas que a gente deve usar a favor da gente. Independente de quem seja o grande arquiteto do universo. Eu acho que cada um seguindo a sua linha, tentando sempre buscar o melhor que cada um tem, vivendo de uma forma que possa aproveitar a vida da melhor forma possível e usufruir de tudo de bom que tem a vida para fornecer pra gente, entendeu? Sabe uma coisa que eu percebi aqui na live? Eu tenho um pensamento parecido com cada um de vocês aqui. Impressionante isso. A verdade é uma só, tem né? coisas que eu penso que o Cico falou, que bate com o que eu penso, com o Paulo, que a Malu também, com o Ezequiel. Só que aí, Impressionante isso. Cid, é aquilo que eu creio que o irmão até falou um tempo atrás, uma parte atrás, que eu até pautei na rolagem, que eu acho muito interessante essa colocação. Por quê? Porque hoje, se você se isolar no sistema, se isolar na bolha, entendeu? Nós vamos arrumar problemas que a própria palavra de Deus ou a própria Bíblia condena. E isso pode ser prejudicial severamente para o nosso espírito ou para a nossa salvação. Entendeu? A questão é justamente isso, é entender que verdades e mentiras, negativos e positivos, existe em todos e em tudo. Oi, amor. Agora é como nós administramos essas coisas na nossa vida e um para com o outro que vai determinar realmente a corretividade que eu estou usando todas essas habilidades. Veja, não é porque eu penso diferente, eu tenho uma posição que você vai para o inferno e eu vou para o céu. Que eu estou certo e você está errado e que se você não mudar, pronto, está tudo acabado para você. Não, a palavra de Deus ela é clara em dizer somos livres em quem? Em Cristo Jesus. Então, em parte é que eu vou compreender, porque realmente, em parte eu tenho um compromisso que é minha parte a fazer. Outra questão, eu tenho Cristo que vai Não, a sua parte é massacrar os outros, Aí porque começa na o minha debate. parte Ó, eu posso massacrar você também e dizer que a sua parte não serve de nada.
Não, sim, Ó, com certeza, galera, Paulo. vamos deixar. Eu vou sair, Vamos. viu? Ó, vou encerrar a live, tá bom? Amanhã a gente abre live de novo. Espero contar com a presença de vocês todos aqui. Gostei muito da conversa, tá? E tamo junto, cara. Muito obrigado por audiência também. Obrigado a Malu, obrigado a Ezequiel, obrigado Ciclo D7, Paulo. E eu conto com a Amanhã eu presença de vou vocês de colar novo aqui na de live. novo, tá, Cid? Tá bom? Pode vir, cara. Seja sempre Tamo junto, bem-vinda, mano. Cid. Gostei aí. Deixa a Gostei, Malu cara. falar, Parabéns. deixa a Malu falar, que ela não falou ainda. Eu vou encerrar a live, ô, Paulo. Amanhã a gente volta. Amanhã Tá eu bom? vou, amanhã eu vou. Tá bom? Amanhã aparece na live de novo. Já segue o Cid, quem não segue o Cid. Obrigado, Jéssica. Tamo junto. Amanhã vocês vêm de novo aqui com o Cid pra gente trocar ideia. A gente vai trazer o mesmo tema, tá bom? A gente aprende muito. É muito bom a gente trabalhar isso aqui, ó. A gente cresce muito. É igual a Jéssica falou. Live que a gente trabalha com ideia, que a gente deixa as pessoas se expressar. Essa é a live top. Não é aquela live que eu tô certo, ai que você tá errado. Não, essa live não presta. Tá bom? Tamo junto. Pode deixar. Amanhã a gente manda o convite sim, tá bom, Jéssica? Ó, amanhã você sobe também, Gabriel. Tamo junto, tá bom? Ó, grande beijo pra vocês. Me sigam lá no canal do YouTube, beleza? Ah, com certeza, né, Gabriel? Com certeza. Agradeço a todos vocês, a participação de todos vocês. Tanto quem esteve presente aqui na janelinha, como participou na barra de rolagem, tá bom? Grande beijo pra vocês. Até uma próxima live e até um próximo vídeo. Ó, como é que meus vídeos aqui tem no canal, aqui no canal do TikTok e também lá no YouTube, ó. Beijo pra vocês, um grande abraço e muito obrigado mais uma vez por a presença de vocês. Fui!